Tu terá sofrimentos. O pai de um estúpido não terá alegria. Certamente ele estava aconselhando pessoas a formarem seus sucessores e ele pegou pesado. Se você tem filho, que ele é simplesmente herdeiro, ele vai dar problemas a você. Ele vai dar problemas para os futuros filhos dele, para a futura esposa, para o futuro marido, porque você precisa abrir os seus olhos para a importância de transformá-lo em sucessor. Eu fico pasmo de ver hoje em dia a educação que nós estamos dando aos nossos filhos. Pais bem-sucedidos que dizem, olha, já sofri muito na vida e eu quero dar aos meus filhos o que o meu pai não conseguiu dar para mim. E aí começa a dar de tudo, menos responsabilidades. Eu conheço pais muito bem-sucedidos por aí afora, que o filho dele faz cursinho de inglês, cursinho de espanhol, o filho dele tem tempo para fazer academia, o filho dele tem tempo para ir ao shopping, cinema, o filho dele tem tempo para namorar, tem tempo para ir à festa, tem tempo para tudo na vida. Só não tem tempo para ter responsabilidades com trabalho nos negócios da família, ou até trabalhando para alguém, mas tem que ter alguma responsabilidade. E aí o que acontece com isso? Chega no futuro e o seu filho não tem motivação nenhuma para ser um empreendedor, para ganhar a vida trabalhando. O seu filho não tem a necessidade de se acordar cedo para pegar no pesado, porque você está dando a ele uma vida de privilégios que vai ser a grande desgraça da vida dele. E aqui eu quero deixar uma advertência muito séria para vocês pais. Se você estiver dando ao seu filho moleza, o sangue que vai cair sobre a vida do teu filho poderá ser da tua responsabilidade perante Cristo. Tem pais que estão sofrendo hoje em dia com os seus filhos e olham para a história pregressa e diz, o que foi que eu fiz para merecer isso? Dei de tudo para ele. Esse é o problema, querido. Você deu de tudo, e aí seu filho entra nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, porque a vida dele não tem sentido nenhum, porque ele é simplesmente herdeiro, ele tem de tudo. Se aqui tiver alguém que é simplesmente herdeiro, na faixa aí dos seus 17, 18, 20 anos, 23, 25, que está vivendo somente na dependência dos pais, saiba que você está plantando um futuro miserável para a sua vida. Porque um dia você vai herdar o patrimônio que seu pai construiu com muito suor e você vai perder tudo. Porque herdeiro significa problemas. Um herdeiro, ele precisa ter responsabilidades na vida para se transformar em sucessor. Herdeiro nada mais é, querido, do que um direito legal. Se você que está aqui hoje, tem alguém aqui que é um desses herdeiros e que tinha um prazer enorme em se portar como herdeiro na sociedade, a partir de hoje tenha vergonha, porque isso não dá dignidade a ninguém. Nem nome você constrói na sociedade. Você passa na rua com seu carrão, alguém pergunta, quem é aquele? É filho de fulano. O cara não lembra nem do teu nome. Quando você começa a ser um sucessor, as pessoas começam a saber do teu nome. Aquele dali é fulano de tal, filho de Beltrano. Mas o povo vai saber o teu nome. A não ser quando você é um herdeiro muito arruaceiro, vem fazendo tudo quanto é bagunça, e todo mundo sabe do teu nome, principalmente a polícia. Mas você precisa saber disso. Você, como direito legal, você vai herdar tudo que seu pai construiu. Agora, você precisa ser um sucessor. O sucessor é uma conquista pessoal. Você tem pela frente um objetivo muito digno: deixar de ser herdeiro. Lucas 12 mostra uma parábola que Jesus Cristo falou de um homem muito rico. Ele disse que ele era um louco. Aquele homem vivia trabalhando e acumulando. E Jesus diz, olha, ainda hoje pedirão a tua alma. E as coisas que acumulastes, de quem serão? No versículo seguinte, Jesus dá uma interpretação para a área espiritual. Mas no mundo dos negócios, à luz dos estatutos de Deus, nós temos a resposta para o que Jesus perguntou. As coisas que tu estás construindo, o patrimônio que você está construindo ou que vai construir, de quem serão?
A resposta é simples. Se você só tiver herdeiros, o teu patrimônio será de filhos, genros e noras que nunca derramaram suor nenhum para construir aquele patrimônio. E a princípio, quando você for sepultado, ele vai fazer propaganda de você para todo mundo, dizendo que você foi uma bênção e um homem muito sábio e muito inteligente. Mas à medida que ele for destruindo todo o seu patrimônio, vai chegar um dia que ele vai concluir que o grande problema da vida dele é que o seu pai não teve pulso suficiente para transformá-lo em sucessor. E ele vai passar o resto dos dias dele tendo o pai como uma referência negativa na arte de educar seus filhos. No interior pernambucano, numa grande cidade lá, tinha um homem que era a terceira maior fortuna da cidade. O homem tinha milhões e milhões de dólares em patrimônio. Quando eu conheci esse homem, ele tinha mais ou menos 90 anos de idade e estava trabalhando duro, trabalhava em média 14 horas por dia. Dono de uma fortuna imensa. Meu pai, quando me apresentou a ele, disse: o nome desse homem é trabalho. Meu pai falou isso com orgulho. E nós temos ainda hoje em dia pessoas que se orgulham de dizer: meu nome é trabalho. Se alguém aqui é essa pessoa que eu estou dizendo, que o seu nome para os seus amigos, para a sua esposa, seu nome é trabalho, o que eu quero dizer para você, querido, é o seguinte: meus pêsames. Porque se o seu nome é trabalho, significa dizer que o seu nome não é família. Porque quando você exagera no trabalho, você está fazendo falta para a sua família. E quero aqui deixar mais uma advertência também. Se você já construiu um bom patrimônio e continua escravo dos seus negócios, reavalie a sua relação com a sua esposa e com seus filhos. Porque se você fizer essa reavaliação, essa reflexão sincera, junto lá com o doutor Travesseiro, você talvez chegue a uma conclusão de que você está transformando o seu trabalho na sua cachaça. Você está se afogando no trabalho para não ter de enfrentar seus problemas conjugais. Talvez você esteja se afogando no trabalho para não ter de encarar um filho ou dois, porque eles estão numa vida que você jamais sonhou. Eu conheço pessoas assim, que vão para o trabalho às 7 da manhã, retornam para casa por volta de 9, 10, 11 da noite, porque eles estão com problemas conjugais, eles estão com seu filho nas drogas, ele não sabe o que fazer, está completamente perdido, e aí a solução que ele, na sua fraqueza mental, encontrou foi fugir. E aí ele foge trabalhando demasiadamente. Pessoas que têm patrimônios milionários e de repente estão numa vida como essa. Se você passou dos 50 anos de idade, e principalmente se você já chegou aos 60, que é um privilégio muito grande num país de um índice de criminalidade como o nosso, você chegar aos 60. Tomara a Deus que eu tenha esse privilégio. Se você chega aos 60, já tem um patrimônio que pode dar a você o privilégio de você reduzir a sua carga de trabalho. E se você ainda não fez isso, você está sendo uma pessoa considerada pela Bíblia e pelo rei Salomão, você está sendo uma pessoa considerada muito tola. Salomão disse com todas as pessoas que seu nome é trabalho, o seguinte: somente um homem muito tolo, tão tolo que nem consegue encontrar o caminho de sua casa, se esgota de tanto trabalhar. Isso aqui está escrito, esse texto, na Bíblia, na linguagem de hoje. Esse aqui é o retrato, querido, que a Bíblia tem para fazer de pessoas que já construíram um bom patrimônio e que se esgotam de trabalhar. Você precisa desfrutar da sua vida com a sua esposa, que na época das vacas magras esteve junto com você. Você precisa abrir os olhos para a importância de fazer com que a sua vida ganhe sentido, que
exceda os valores mutáveis, transitórios da vida. Porque dinheiro não é tudo. O dinheiro é uma ferramenta que nós temos para investir no reino de Deus. É uma ferramenta que temos para investir nos nossos momentos de alegria, para investir na nossa própria vida, mas dinheiro não pode ser a principal finalidade da sua existência. Eu gosto muito dessa frase de Franklin Roosevelt. Ele disse: nem sempre podemos construir o futuro para a nossa juventude, mas podemos construir nossa juventude para o futuro. Na Bíblia há a história de uma mulher chamada Ana, mulher estéril, vivia sendo humilhada. Entre ano e sai ano, ela pedia a Deus: Senhor, me dá um filho. E eu imagino ela dizendo: me dá um filho para acabar com essa humilhação. E Deus não dava. Me dá um filho para eu ter uma companhia na minha velhice. E Deus não dava. Me dá um filho para que eu possa ter a alegria de cuidar de uma criança minha. E Deus não lhe dava. Mas teve um dia que ela teve uma sabedoria imensa. Ela disse: Senhor, me dá um filho, porque eu vou consagrá-lo a ti. Naquele momento Deus deve ter dado um pulo do trono e deve ter dito: agora ela pediu para mim. A motivação do coração de Ana mudou. Senhor, eu sempre te pedi um filho para mim. Agora eu estou te pedindo um filho para ti. Qual é a motivação do teu coração quando você pensa em riquezas? É uma motivação pensando somente no individual ou no coletivo? Se você não conseguir transformar os seus herdeiros no sucessor, tenta fazer esse teste. Tenta fazer com que você faça uma aliança com Cristo e você vai trabalhar para que teu filho seja consagrado a Ele. Senhor, eu quero transformar meu filho num sucessor para que ele seja um agente do céu aqui na terra. Invista na área espiritual dele. Salomão, quando pediu a Deus sabedoria, leia que você vai ver direitinho, ele disse: eu quero sabedoria para governar o povo com justiça. Ele não pediu sabedoria para enriquecer. Ele pediu sabedoria para compartilhar. O Tiago, ele disse, lá no capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis somente para o vosso próprio deleite. Escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta, no capítulo 10, o apóstolo Paulo disse: não busquem satisfazer os vossos interesses. O povo não entendeu direito. Ele mandou uma segunda cartinha com mais riqueza de detalhes. E aí em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 10, 11 e 12, ele diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos de todos os modos para praticardes toda espécie de obras de generosidade que resultem em ações de graças a Deus por nosso intermédio. Querido, o objetivo, a grande finalidade das riquezas não é deixar como herança. O objetivo número 1 das riquezas não é te dar conforto e luxo. O objetivo número 1 da riqueza não é deixar teus filhos seguros para o resto da vida. O objetivo número 1 da empresa, o objetivo número 1 do dinheiro,